de dezembro de 2015. Pense em quantos clubes no mundo gostariam de estar no nosso lugar hoje. Com Felipão e brasileiros no elenco, Guangzhou Evergrande sonha em derrubar o poderoso Barcelona. Do lado catalão, Neymar volta a correr e dá esperança de que pode jogar no Mundial. Em dia de eleição de vice-presidente indicado por ele, Marco Polo Del Nero depõe na CPI do futebol. Jornal alemão diz que Schalke 04 tentará tirar Renato Augusto do Corinthians. As novidades do mercado da bola. Iago Pikachu no Vasco. Palmeiras de olho em meia ex-portuguesa. Henderson Moreira de volta ao Goiás e dupla de volantes chega ao Internacional. E ainda a chegada da seleção feminina de handebol depois da eliminação no Mundial. Vem com a gente, o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Mundial de Clubes do Japão. O River Plate sofreu, mas conseguiu vencer o Sanfrecce Hiroshima por 1-0 e garantiu uma vaga na final da competição. Destaque para o goleiro Barovero, que fez importantes defesas e garantiu a vitória da equipe argentina. O River Plate vai conhecer amanhã seu adversário da grande final. De um lado, todo poderoso Barcelona, do Luiz Henrique. Do outro, os chineses do Guangzhou Evergrande, comandado, como o Chico falou, pelo Felipão. Os dois técnicos falaram da expectativa para esse jogo. Amanhã, às 8h30, horário de Brasília, o estádio de Yokohama, no Japão, recebe uma das semifinais do Mundial de Clubes e a estreia do Barcelona na competição. O time de Messi enfrenta os chineses do Guangzhou Evergrande, equipe treinada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. Pense em quantos clubes no mundo gostariam de estar no nosso lugar hoje. Luiz Henrique, técnico do clube catalão, demonstrou em entrevista que a equipe está focada em levantar a taça. Esse é um título que, pela dificuldade, pelas poucas vezes que jogamos, queremos muito conquistar. Todos pensam assim, os jogadores, o técnico e os barcelonistas. Por conta de uma lesão muscular, o brasileiro Neymar era tido como desfalque certo para essa partida. No entanto, ele correu em volta do campo no treinamento do time europeu e pode ser surpresa na escalação. Quem vencer a partida encara na final do Mundial de Clubes os argentinos do River Plate. Bom, meu querido Celso, a aposta aí é a seguinte, é saber de quanto o Barcelona vai ganhar. Essa que é a verdade, se você parar um pouco para pensar. O Flávio Prado tem essa tese, né? Todo mundo que jogar com o Barcelona, tirando aqueles times espanhóis lá que já manjam o Barcelona, estão acostumados a jogar, que às vezes engrossam, empatam ou ganham de 1-0, que é coisa rara, mas acontece, né? E o Real Madrid, que é adversário tradicional do Barcelona, quem pegar o Barcelona vai passar sempre por esse drama. Pô, de quanto será que eu vou perder? Né? Essa que é a grande verdade. Eu também acho que o Barcelona, concordo com o Flávio, acho que o Barcelona vai passar para esse time chinês aí numa boa, né? Agora, o único problema desse time chinês é, em primeiro lugar, o Felipão, né? Eu acho que não é problema, é o que pode ajudar o time, que é experiente e sabe como marcar um time que nem o Barcelona. Ah, mas levou de 7-1 da Alemanha. Levou, é verdade, levou de 7-1 da Alemanha. Mas esse time chinês é diferente de uma seleção. Seleção é aquele negócio, é que são aqueles 45 dias para você treinar e às vezes você não encaixa o time. Aí já não, o time está encaixadinho, 2-1 o primeiro jogo. E tem o Paulinho e o Robinho, que são jogadores experientes, os dois já disputaram Copa e de repente, né, podem até engrossar. Eu não acredito, porque o resto do time é muito ruim. O resto do time é ruim, é time de chinês. O chinês está aprendendo a jogar futebol. Não faz nem 20 anos que o futebol está lá na China, né? Eu me lembro bem que na Copa de 2002, a China jogou com o Japão, com o Brasil, e perdeu o jogo de goleada. Foi super goleado. Quer dizer, mas o chinês que estava em estado de graça, e é muito pertinho, né? Era numa ilha perto lá da Coreia, né? A ilha de Jeju. Então, o chinês estava em estado de graça e viajou em peso para lá. O estado todo era torcedor chinês. Quer dizer, eu acho que o futebol tem muito que evoluir na China, mas pegar o Barcelona, que é o time mais
um dos times mais evoluídos do mundo, não era a hora para acontecer isso. Esperança, Felipão, que tem experiência, e o Paulinho e o Robinho. Mas não sei se isso vai ser o suficiente. Eu acho que não. Acho que não. Acho que o Barcelona passa com certa facilidade pelo time chinês e também encara o River Plate como franco favorito. O time argentino hoje, sabe, não vi nada demais. Tomou sufoco do campeão japonês. Imagina o que vai ser diante do Barcelona. Então, está desenhado mais um título europeu. O Barcelona vai ter mais trabalho amanhã do que contra o River Plate. Eu acho, na minha opinião. Não, eu não acho, não. E vou além, Chico. A soberania, né, europeia, ela é incontestável. Desde que foi criado esse Mundial de Clubes da FIFA, o 2000 foi aqui no Brasil, tudo bem, vamos deixar para lá, mas depois tivemos o São Paulo. Por quê? O Corinthians foi campeão, você quer deixar pra lá? Não, eu digo nesse formato no Japão, né? No Japão e Marrocos. Então tivemos o São Paulo e o Internacional ganharam os dois. Depois só deu o time europeu. Quem foi quebrar essa escrita foi o Corinthians em 2012 contra o Chelsea. É verdade. No mais, Boca perdeu pro Milan, o Estudiantes perdeu pro Barcelona, a LDU perdeu pro Manchester United, o Inter e o Atlético Mineiro nem avançaram para a final. Quer dizer, então é indiscutível a soberania e acho que vai dar europeu de novo. Não vejo cacife nem para o time do Filipão, que merece todo o respeito, né? Como ele disse, já é bacana estar no Mundial, mas vai pegar o Barcelona. Se fosse pegar o River Plate, eu até acho que poderia sonhar com alguma coisa. É verdade. Né? Mas, enfim, isso. Você tem o Barcelona, que é favoritíssimo contra River e contra o time chinês. Bom, o Celso e o Chico já responderam, mas a gente quer saber a sua opinião da enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte: qual será o adversário do River Plate no Mundial? Guangzhou Evergrande ou Barcelona? Acesse o site, vote o resultado, eu dou no fim do programa de hoje. Antes que você fale da CBF, sim, eu fico imaginando como vai estar minha cara amanhã se de repente o time chinês ganhar com o gol do Paulinho de cabeça. Aí é mais fácil acontecer uma tsunami de uma hecatombe. Ou uma tsunami, né? Já que estamos no Japão, ou uma tsunami moral, técnica. Um terremoto. Um terremoto técnico, sei lá, psicológico. É impossível acontecer uma coisa dessa. Mas, enfim, vai lá saber. O Japão não ganhou do Brasil na Olimpíada e o time do Brasil tinha Aldair, tinha Dida no gol, era um bom time. Você sabe que o time olímpico, o Romário, você sabe que o futebol é traiçoeiro, né? Tinha um jogo do Barcelona e do Rubin Kazan jogando pela Liga dos Campeões da Europa, a gente transmitia aqui em parceria com o Esporte Interativo. E aí, de repente, me perguntam, eu comentando o jogo, e aí, o jogo está tranquilo para o Barcelona? Estava 1-0 para o Barcelona? Está definido, só esperar mesmo apitar. De repente o cara rouba, acabei de falar, o cara rouba uma bola, vai, pum, gol do Rubin Kazan. Assim. Só para desmentir o comentarista, né, Celso? Eu não vi Barcelona e Arsenal lá no Emirates Stadium e começou 1-0, gol do Pedro, e aí de repente me vira para 2-1 e o Arsenal não ganha do Barcelona. O primeiro jogo que eu vi ao vivo do Barcelona, o Barcelona perdeu. E o Messi perdeu um gol atrás do outro. Eu me lembro que naquela época era o Pedro e o outro atacante, agora não me lembro. O Felipão sabia disso, vai mandar passagem para você. É um negócio impressionante. E Iniesta, e uma festa total, e nada. Os caras perdendo 2-1. Eu me lembro que o nome do jogo foi o Arshavin. Arshavin entrou no segundo tempo, russo, jogando lateral esquerdo e acabou com o Barcelona. Esse é outro também que me derrubava muito. Chamei de perna de pau e fez 3 gols contra o Liverpool. Vai, segue o jogo. Vocês mantêm o Barcelona? Mantém ou vamos mudar? Mantém o Barcelona. Vamos na lógica, né? Vamos na lógica. Gente, a CBF conseguiu derrubar a liminar da Justiça que impedia a realização da eleição para vice-presidente que estava marcada para hoje. Com isso, conforme o esperado, o candidato Coronel Nunes, da Federação do Pará e favorito do presidente licenciado Marco Polo Del Nero, foi eleito vice-presidente com 44 dos 67 votos possíveis. Caso o atual mandatário deixe o cargo em definitivo, é Nunes quem assume. Falando em Marco Polo Del Nero, hoje ele participou de uma audiência na CPI do futebol do Senado. E ele teve que ouvir perguntas diretas e francas do presidente da CPI, o senador e ex-jogador Romário.
pela justiça americana, acusado de participação em esquema criminoso que envolve mais de 200 milhões de dólares em recebimento de propinas. Até então, o senhor negava ser o conspirador da denúncia inicial. E agora? Como negar a sua participação nesse esquema? Essa é a minha primeira pergunta, eu gostaria que você respondesse. Senador, as pessoas podem ser indiciadas, mas com o direito de fazer a sua defesa, eu vou ter esse direito, eu vou provar que há um equívoco muito grande desse indiciamento do governo americano. O senhor declarou na Câmara dos Deputados, em audiência pública em junho, que renuncia quem tem alguma coisa errada na vida. Eu não renuncio, vou até o final do meu mandato. Agora que o senhor se licenciou do cargo, pediu para sair dos cargos da FIFA e da Conmebol, enfim, o senhor tem consciência que o senhor errou? Não errei não, deputado. Não errei não. Então, já que o senhor não errou, eu tenho consciência absoluta. Por que o senhor pediu licença da FIFA e da CBF e da Conmebol? Eu pedi licença para poder da CBF para poder me defender, e da FIFA e da Conmebol da mesma forma, para poder me defender dessas acusações. Por que o senhor não viaja com a seleção quando o senhor não viajava com a seleção quando o senhor era presidente? Porque os meus advogados me aconselharam a não fazê-lo. Uma preocupação de talvez ser preso pelo FBI? Não sei, os advogados aconselharam a não fazê-lo, deputado. O seu antecessor na presidência da CBF, José Maria Marinho, está preso. Ele é acusado de inúmeros atos de corrupção do senhor herdou a gestão da CBF. No período da sua presidência, a primeira pergunta, o senhor investigou a gestão do senhor José Maria Marinho? E o que o senhor teria a dizer sobre os atos praticados pelo seu antecessor? Eu não vi nada que ele cometesse de irregularidade. Eu não vi nada. Ele é inocente? Ele tem o direito de defesa, né? Eu não posso dizer o FBI está errado. Eu não posso falar por ele. Eu posso falar por mim. A pergunta foi destinada a mim, eu vou responder a minha pessoa. Então tudo isso foi inventado na concepção do FBI? Não sei, pode tanto ser que sim. Do senhor como do Zé Maria Marinho? Pode ser que sim, eu não sei. Pode ser que as provas estejam equivocadas. Nós temos que esperar transitar em julgado para considerar alguém culpado. É isso que diz a nossa Constituição. Ele já está preso. Mas preso não significa que ele é culpado, ele não está condenado. A CBF é uma instituição corrupta? Não. Que eu saiba, não. Eu não sou corrupto. A CBF é uma instituição corrupta? Não. A acusação recente a CBF é formada da sua presidência e de 200 funcionários. Eu respeito todos. Pelo que eu estou vendo, o senhor não tem muita noção e muita consciência do que acontece na CBF. Não, tenho consciência. Não, pelo que eu estou vendo, 2015, toda vez que o senhor diz que não sabe, não sei. A partir de abril de 2015, o que o senhor perguntar, eu respondo. Mas o senhor era vice nessa época? O vice é vice, vice não manda, né? O senhor, hoje, na minha visão, eu aprendi já há muitos anos a falar por mim, o senhor é uma pessoa muito mal vista dentro do futebol. E o senhor, para mim, é das pessoas que mais fazem o mal ao futebol brasileiro, consequentemente ao futebol mundial. Eu queria aqui em público fazer um pedido a Vossa Excelência, ao senhor, para que o senhor se retirasse definitivamente da CBF, para que a gente possa, daqui para frente, voltar a ter uma CBF honesta, não corrupta, séria e que possa realmente ajudar ao nosso futebol brasileiro e principalmente à seleção brasileira, porque infelizmente esses atos de corrupção que o senhor Ricardo Teixeira, Zé Maria Marinho e outros aliados que existem muitos que são da CBF, são realmente o câncer do nosso futebol e por isso que o nosso futebol posso afirmar que está vivendo esse momento ridículo, tanto fora como dentro de campo. Isso não é pergunta não, isso é afirmação que eu estou fazendo aqui para o senhor. Chico, eu não sei assim, quando você observa a situação, o Romário indo para o ataque, é bacana, o Romário se posicionando, tal, sabe, mostrando serviço. Mas, ao mesmo tempo, me parece inócuo. O que acrescentou, o que acrescentaram as declarações do senhor Marco Paulo Danero? Absolutamente nada. Quer dizer, então, serviu para o Romário mostrar que ele realmente contesta, que ele realmente briga, que ele está a fim de acabar com o reinado
reinado com a gestão Marco Paulo Del Nero e tal, mas e aí? Eu acho que o futebol brasileiro, essa cena é bacana de se ver, mas ele precisa de algo mais, sabe, mais complexo. Tem que fazer uma limpa mesmo. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. A Justiça liberou lá a eleição do candidato do próprio Marco Paulo Del Nero, que é uma maneira de sustentar tudo que há de ruim na CBF, permanecer o status quo. Essa é a questão, sabe? É procurar mecanismos legais para punir realmente essas pessoas, sabe? A Justiça americana já prendeu o Marinho, e aqui? Quando é que teremos alguma coisa realmente efetiva aqui? Será que não existem provas suficientes? Será que não existe uma maneira de você buscar nos Estados Unidos essas variáveis que colocam o Marco Paulo Del Nero, poderiam colocar no banco dos réus? Quer dizer, lá fora está se fazendo alguma coisa. E aqui a gente tem essa CPI, mas CPI, tradicionalmente, a gente sabe no que acontece. Termina em pizza. Sabe, algumas pessoas se destacam pela conduta, pela relevância das perguntas, mas e aí, de prático, realmente, não é nada que me empolgue, não é nada que alimente a minha esperança num futebol brasileiro melhor. Não, é a mesma coisa que o protesto que o Raí, o Alex, o Djalminha e o Paulo Autori fizeram ontem em frente à CBF, uma palhaçada, não resolveu absolutamente nada. Você tem razão na sua argumentação. O Romário realmente foi para cima do Marco Paulo Del Nero, acossou o Marco Paulo Del Nero, colocou ele na parede, mas efetivamente o que se tira daí? Não se tira nada, pelo contrário. O Marco Paulo Del Nero foi até tranquilo para essa CPI, porque enquanto ele estava lá falando e respondendo todas as inquirições, né, as perguntas, o questionamento do seu Romário, o homem-chave do esquema, que é o tal do coronel, assumiu a CBF. Quer dizer, vai continuar a mesma coisa. Agora eu pergunto para você, esse coronel aí, se ele sair amanhã de licença, ele vai poder viajar para o exterior? Será que quando ele chega lá ele não vai ser preso também? Quando ele chegar em qualquer outro país? Por exemplo, a gente sabe que vai ter Copa América nos Estados Unidos, não é isso? A próxima Copa América festeja aí, acho que é o centenário, não sei o quê, e vai ser nos Estados Unidos. Será que esse coronel vai poder ir para lá? Ou ele vai ser preso quando ele desembarcar em qualquer cidade americana? Quer dizer, é isso que falta à nossa polícia. A nossa polícia ela não investiga instituições particulares, a não ser que estejam envolvidas com atividades públicas, que é o caso dessas empreiteiras aí que foram envolvidas no Lava Jato, né? Mas se não tiver envolvida com o governo e não tiver kits com imposto de renda, não acontece nada. O governo não tem como influir, não tem como intervir. Nem pode, né? Nem pode. Está fora da lei se for fazer isso. Então, por enquanto, fica um tiroteio de discussão de asa de anjo, porque efetivamente ninguém vai em cana, ninguém é preso e nada é provado. Agora, lá nos Estados Unidos, os caras foram presos, é bom deixar bem claro. Por quê? Porque o imposto de renda dos Estados Unidos acionou o FBI e o FBI pegou os caras. É por causa disso. Agora, o imposto de renda nosso tem como pegar a falcatrua lá da CBF? Será que tem? Não sei se tem. Então, quer dizer, é complicado. Enquanto não acontecer uma medida efetiva para que esses caras sejam presos efetivamente, entrem em cana, nada acontece. Tudo vira um trololó, um oba-oba, né? E isso vai continuar, porque nem interessa os clubes. O cara não foi eleito aí por mais de 20 votos. Quer dizer, é brincadeira. Todo mundo sabe que o cara está no esquema. E é isso que vai acontecer. O futebol vai continuar do jeito que está. E depois de uma boa campanha na primeira fase, uma eliminação frustrante nas oitavas de final do Mundial de Handebol Feminino, a seleção brasileira retornou hoje ao país. O repórter Fernando Gavini acompanhou o desembarque no aeroporto de Guarulhos. Difícil, a gente já tinha isso muito claro, que não ia ser fácil. Até a gente brincou, o Morten também brincou bastante depois, dizendo que a gente trocaria qualquer vitória da primeira fase por se manter na competição, mas eu acho que faz parte. A Romênia teve o seu dia magnífico, porque tudo funcionou para elas, foi inacreditável. Elas jogaram muito bem, infelizmente o Brasil teve o dia negativo, a gente não conseguiu jogar bem. A sensação da derrota ainda vai perturbar as meninas por algum tempo.
mas elas sabem que precisam se recuperar rápido do amargo sabor da eliminação precoce no Mundial e tirar todas as lições possíveis para fortalecer o time, pensando na Olimpíada do ano que vem. Então realmente serve de aprendizado, serve para que a gente sabe que a gente tem que trabalhar mais, sabe que a gente tem que melhorar algumas coisas e é, entre aspas, muito mais fácil você reconhecer e detectar alguns erros para serem melhorados quando você perde. Às vezes a vitória mascara um pouquinho algumas coisas que precisam melhorar. Dói, é difícil, ninguém queria perder, principalmente a evolução que está vindo do handebol brasileiro, o tanto que todas as atletas se entregam para estar fazendo um grande trabalho, mas a gente também tem que saber perder e saber ganhar. E, infelizmente, agora é o momento de saber perder, é colocar a cabeça no lugar, pensar realmente o que nós fizemos, o que podemos melhorar, porque temos muitas coisas para melhorar, temos tempo para estar se preparando para as Olimpíadas, acredito que isso é um ponto muito importante, e também ver as coisas positivas também. Agora é muito fácil estar criticando, e quando a gente ganha, todo mundo quer ser pai. E agora que perdemos, nós estamos órfãs. Essa é a grande verdade. E você fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola aqui no programa. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Recados? Não? Hora da gente falar agora da Corrida Internacional de São Silvestre, que no próximo dia 31 vai fazer uma verdadeira festa pelas principais ruas e avenidas aqui de São Paulo. Fernando Gavini conversou com Marilson Gomes dos Santos, o último brasileiro a vencer a prova e quebrar a sequência dos africanos nos últimos 8 anos. 1992, o queniano Simon Chemoio vence a São Silvestre. Foi a primeira vez que um africano ganhou a mais tradicional prova de rua brasileira. Era apenas o início do domínio. De lá para cá foram 23 edições, das quais 17 delas foram vencidas por atletas do continente. Até quem faz parte da elite mundial do atletismo tem dificuldade para entender o que faz os nascidos na África serem favoritos em todas as provas que disputam. Também queria saber saber a fórmula deles, né? Também queria saber essa fórmula. Acho que não só eu, mas muita gente queria saber isso também, né? Genética, altitude, alguns outros fatores, né? Como, por exemplo, a vida ativa desde criança, não sei, a junção de todos esses fatores, né? Talvez seja isso, mas não existe um segredo ainda, ninguém conseguiu revelar isso, né? Marilson Gomes dos Santos foi um dos brasileiros a furar a hegemonia africana. Foram 3 vitórias em 2003, 2005 e 2010, o último ano em que a bandeira nacional esteve no lugar mais alto do pódio. Vontade de repetir o feito não falta. Estou com vontade de correr, mas não posso, né? Eu estou ansioso não só para correr a São Silvestre, mas para voltar a competir novamente, né? Por enquanto eu estou só treinando, estou dando sequência aos meus treinos, visando também a minha qualificação para os Jogos Olímpicos e consecutivamente a vaga, né? Mas esse ano não vai dar não, esse ano eu vou ter que me reguardar, vou ter que me guardar um pouco para a temporada do ano que vem. O objetivo de Marilson é brigar por uma medalha na maratona na Olimpíada do ano que vem. Por isso, a recuperação da grave lesão na panturrilha, que o tirou dos Jogos Pan-Americanos e do Mundial de Atletismo, é a prioridade. Será o 2º ano seguido que o brasileiro não corre a São Silvestre. Em 2014, ele ficou de fora para se focar na preparação para conseguir o índice para os Jogos do Rio de Janeiro. Meta atingida em abril, na Maratona de Hamburgo. O sonho da medalha olímpica é a prioridade, mas não há como não sentir saudade da São Silvestre. A São Silvestre, ela diferencia das outras corridas devido a todos esses fatores, né? É o último dia do ano, é um dia muito festivo, né? As pessoas estão mais ligadas na corrida, tem poucos eventos esportivos, né? E a São Silvestre acaba chamando muita atenção. Por tudo isso, ter vencido a São Silvestre é um dos maiores motivos de orgulho na carreira de Marilson. Momentos inesquecíveis que ele viveu pelas ruas de São Paulo. Quando eu venci pela primeira vez, foi assim, um momento especial na minha carreira, né? Um ápice da minha carreira. Esse foi um dos momentos especiais. E o outro foi quando eu consegui vencer a Maratona de Nova York, também em 2006, né? Que era uma maratona que até então nunca tinha sido vencida por um atleta sul-americano.
E eu fui o primeiro sul-americano a vencer. Meus amigos, o Marilson disse que não sabe por que os caras ganham, mas eu acho que eu sei. Eles treinam naquele Monte Kenya, é muito alto, né? 3.500 metros de altura, quase 4.000 metros. O cara treina nessa altura, corre lá 15 quilômetros, 10 quilômetros. Você imagina o pulmão desse cara que, quando ele desce para o nível do mar. É evidente que vai estar com muito mais fôlego que qualquer um de nós, né? Que estamos aqui a nível do mar. Quer dizer, é complicado. E outra coisa, tem um biotipo magro, leve, fino, né, elegante. Isso ajuda também a correr em prova de rua, né? E eu acho que pode ser isso. Mas, enfim, quem sou eu, né? E não olhe para mim, porque eu não estou apto a correr a São Silvestre. Apenas uma tese. Essa daqui é para você que está se preparando para a corrida de rua mais famosa do Brasil. Confira algumas técnicas que podem te ajudar a correr melhor, evitar lesões e chegar ao final da prova como um verdadeiro campeão. Quem dá a dica é a Giovana Pinheiro. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. É hora, vamos embora. Com a aproximação da São Silvestre, a corrida contra o tempo não pode prejudicar o corpo dos atletas. O principal agora é descansar para a prova, seguir um programa nutricional que vem orientado pela sua nutricionista e caso alguém nesse período não tenha feito nenhum exame médico, eu recomendo que nessa fase, nesses poucos dias, procure o seu médico, veja se está tudo em ordem, para não ter surpresa no dia. Conversamos com a fisioterapeuta Raquel Castanharo, que nos explicou como fazer para evitar as temidas lesões. A primeira coisa é aterrissar no chão de uma forma com menor impacto. Para isso, a pessoa tem que correr prestando atenção no barulho que ela está fazendo e aterrissar bem suavemente. A outra coisa é correr aterrissando o pé bem perto do tronco. Quanto mais próximo do tronco o pé está, menor é a sobrecarga no joelho, no quadril e menores são as chances de lesão. Além de observar o corpo, existem dicas de como aprimorar a corrida. Manter o corpo bem ereto, então sustentar o corpo para cima, fazer uma força para o corpo crescer, como se tivesse uma corda puxando para cima e não correr simplesmente relaxado. Isso também ajuda a prevenir lesão. O Wanderlei está demonstrando alguns exercícios educativos que ajudam a melhorar a técnica de corrida. Então, o que ele mostrou ali vai fortalecer a panturrilha, que é importante para amortecer o impacto, vai treinar a agilidade do pé, que é uma coisa importante também, e aquilo que eu falei de sustentar o corpo. Nessa altura do campeonato, não adianta tentar acelerar o treinamento na reta final. Como é o esquema de treinamento? Então não pode haver um aumento brusco de velocidade ou de quilometragem. Tem que ser sempre uma coisa gradativa. Então, qual é o tênis ideal? É o tênis onde a pessoa se sinta confortável, não importa o modelo, não importa a marca, ela tem que se sentir confortável. E o tênis tem que ser espaçoso. Então, a gente fala que os dedos têm que ser capazes de se abrirem dentro do tênis, tem que ter esse espaço e sobrar um dedinho de folga ali na frente, porque o pé, durante a corrida, ele ajuda a absorver o impacto e ele precisa desse espaço dentro do tênis. Tênis confortável, corpo treinado e forte. Mas e antes da prova começar? O que fazer? O alongamento antes da corrida, ele não previne lesão. Você não precisa se alongar antes de correr. O melhor momento para fazer o alongamento é em algum outro dia. Então, vai correr na terça, faz um alongamento na segunda-feira, só para manter as articulações normais. Mas não precisa alongar nem antes nem depois. O importante antes de correr é aquecer. Faltando poucos dias para a 91ª Corrida Internacional de São Silvestre, além das dicas para evitar lesões, é importante lembrar o principal objetivo da prova. Que é uma corrida festiva. O principal objetivo da São Silvestre é estimular para que você vá e vença a distância dos 15 quilômetros. Troféu Mesa Redonda. Continuamos a escalar a defesa dos melhores jogadores do Brasileirão. Depois do goleiro e do lateral direito, é a vez do primeiro zagueiro. Agora a gente vai aos indicados de primeiro zagueiro. Primeiro zagueiro: Gil, Corinthians. Jeromel, Grêmio. Leonardo Silva, Atlético Mineiro. Muito bem, o vencedor é o Gil, Flávio Prado. Isso, houve um problema hoje com a família do Gil.
ele deixou um vídeo para a gente aí, que a gente vai mostrar para vocês exatamente o que aconteceu com o Gil. Vamos ver. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes nessa linda festa do Troféu Mesa Redonda. Infelizmente hoje não vou poder comparecer ao evento, mas estou aqui gravando esse vídeo aqui para poder agradecer a todos que votaram em mim. E fico muito feliz de, pelo segundo ano consecutivo, estar fazendo parte dessa seleção do Campeonato Brasileiro. E espero voltar mais vezes, né? E pedir a compreensão de todos vocês. E para todos que estão participando da festa aí, boa festa para vocês. E que Deus abençoe. Um 2016 cheio de felicidades e alegria na vida de todos vocês. Um grande abraço e agradecer a todos do Corinthians também por me dar essa oportunidade de estar recebendo mais esse troféu individualmente, porque a gente sabe que coletivamente foi muito bom. Agradeço a todos e obrigado. Deu para reparar o abatimento do Gil? A filhinha dele está com problema, está no hospital, teve um problema de pneumonia, que é uma coisa, bom, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Tomara que tudo corra bem com o Gil e a gente vai providenciar a entrega do troféu para ele. Ok? Nossa torcida por ele. É isso. A gente espera que a filha do Gil esteja melhor. O Vasco já tem o primeiro reforço para a temporada 2016. O lateral Iago Pikachu, que se destacou com a camisa do Paysandu nos últimos anos. O jogador chegou ao Rio ontem e fez hoje pela manhã os exames médicos. Ao site Globoesporte.com, o presidente Eurico Miranda disse que o contrato de 3 anos já foi assinado. Na última temporada, ele balançou as redes 20 vezes em 59 partidas. O Paysandu fez campanha para que ele permanecesse por lá, mas o atleta sempre sonhou em jogar no Rio de Janeiro. Antes de acertar com o Cruz Maltino, o nome do jogador foi ventilado no Flamengo, mas o negócio não saiu. No Corinthians, a saída de Jadson é só uma questão de tempo, assim como a chegada do meia Marlone, que hoje, em uma rede social, já se despediu da torcida do Sport. O que pode virar motivo de preocupação para o torcedor corintiano é a permanência de Renato Augusto. O jornal alemão Bild e a revista Kicker publicaram hoje que o Schalke 04 fará uma proposta pelo melhor jogador do último Brasileirão. Os alemães estariam dispostos a desembolsar 10 milhões de euros pelo meia, cerca de 43 milhões de reais. Ele viria para ocupar a posição do Julian Draxler, que está de saída para o Wolfsburg. Renato Augusto já é bem conhecido da torcida alemã, já que atuou por 4 temporadas pelo Bayer Leverkusen. O contrato do meia com o Corinthians vai até o fim de 2016. É aquela... Não, eu tô só para completar que o Renato Augusto se manifestou agora no final da tarde dizendo que não interessa para ele ir para o Schalke 04. Então ele já deu a entender que ele prefere ficar no Corinthians. Eu não sei se é muito dinheiro, né? 10 milhões de euros. Eu não acho. O Corinthians vai comprar o que com 10 milhões? O jogador do nível dele não compra. Não compra. Já perdeu o Jadson. Veja só. É essa coisa que precisa mudar no futebol brasileiro. O Cruzeiro fez de tudo para segurar o Everton Ribeiro, segurar o Ricardo Goulart, ganhou 2 campeonatos brasileiros. Depois que perdeu os 2 jogadores, mais não falo de memória, o Lucas, aí desandou, não se acertou mais. O Corinthians acabou de fazer um trabalho bacana, ganhou o brasileiro, tem uma Libertadores pela frente, se ganhar a Libertadores tem um Mundial. Mantém o elenco. Sabe, a missão, porque senão a missão do técnico fica muito difícil, você ter que ficar remodelando a equipe toda hora. E jogadores assim como o Jadson, como o Renato Augusto, ainda bem que já se manifestou, não interessa. E aí você compara as duas, né, os 2 posicionamentos, do Jadson e dele, e vê a diferença. Porque o Renato Augusto, ele está praticamente com o passaporte carimbado para disputar as eliminatórias. Isso, claro. Então ele prefere ficar aqui para disputar as eliminatórias do que ir para posterior. Só para completar as notícias sobre o Corinthians, no final da tarde agora apareceu um bochicho aí nas redes sociais que o Wagner Love também estaria interessando no time da China, né? E aí ninguém falou nada com o Wagner Love, a não ser dizendo que a proposta parece que deixou o Wagner Love meio balançado. Tomara que, eu chequei com a diretoria do Corinthians hoje e nenhuma dessas propostas ainda foi aceita. Nem a do Jadson, viu? Nem a do Jadson ainda. Não foi firmada. A única coisa é o seguinte, que se o Jadson for pagar a multa,
aí ele vai embora. Claro. Então aí não tem como. Aí a multa é de 6 milhões de euros. Se os caras pagarem, um abraço. E todo palmeirense sabe que uma das prioridades do Verdão na janela de transferências deve ser a contratação de um meia armador, já que na última temporada Cleiton Xavier sofreu com lesões e não tinha um substituto à altura. O alvo da vez seria Moisés, ex-portuguesa e atualmente no futebol da Croácia. Moisés jogou pela Lusa entre 2012 e 2014 e chegou a receber uma proposta do Atlético Paranaense no último ano, mas que não foi aceita pelo Rijeka, atual clube dele. Os croatas querem 1 milhão de euros por 50% dos direitos federativos de Moisés. Segundo o agente do atleta, ele não foi procurado pelo Palmeiras, mas não descartou que o Verdão tenha procurado direto o clube croata. Hora da gente falar do São Paulo. Depois de criticar Rogério Ceni, o coordenador técnico Milton Cruz e Juan Carlos Osório em entrevista ao Diário de São Paulo, o ex-presidente tricolor Carlos Miguel Aidar voltou a criar polêmica. Dessa vez foi numa entrevista concedida à Rádio Bandeirantes. Ele reclamou de sempre ser citado como o grande problema do elenco na atual temporada, principalmente na reta final do ano. Porém, nunca tinha tomado 6 gols do Corinthians. Falou também que levou o São Paulo ao vice-campeonato do Brasileirão em 2014. No Paulistão desse ano, chegou com a equipe até a semifinal e destacou também que foi ele quem montou o time que conseguiu a classificação para a Libertadores. Mas é um cara de pau, né? O Aidar é um cara de pau. Ele não montou, ele desmontou o time que chegou no G4. Só chegou no G4 porque os adversários foram incompetentes, São Paulo, especialmente o Inter. Desistiram na metade do caminho. O Palmeiras optou pela Copa do Brasil, o Santos pela Copa do Brasil e o Inter não teve perna para chegar. E o Sport também, né? Aqui entre nós também deu uma tropeçadinha boa. Então é um cara de pau, né? Não foi ele que montou o time, ele desmontou o time. É curioso que você vê aí o trio né? O Juvenal, depois sucedido ali pelo Miguel Aidar, que renunciou para assumir o Leco. Quer dizer, é a permanência. E os três de mão dada ali. Da quer situação. Dizer, que Juvenal, né, esteja com Deus, mas não mudou nada, né? Absolutamente nada. O Santos é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. O Peixe não deverá mais assumir a gestão do Museu Pelé em Santos. No último mês de novembro, o Alvinegro se reuniu com a prefeitura da cidade e um acordo quase saiu. Com exclusividade ao site gazetesportiva.com, o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, revelou que algumas exigências feitas pela agência que cuida da carreira do rei do futebol não foram aceitas e isso esfriou o negócio. Segundo o dirigente, o Peixe não ganharia nada com a administração do museu e estava fazendo isso apenas por Pelé, maior símbolo do clube. Para saber mais detalhes desse assunto, como as exigências feitas pela agência, acesse lá gazetesportiva.com. O final da temporada no futebol brasileiro acabou. Enquanto a boleirada curte as férias, dirigentes trabalham para definir o elenco de 2016. O Internacional anunciou a contratação de 2 reforços e no Goiás tem técnico chegando. Já pensando em 2016, o Internacional não perdeu tempo e apresentou uma dupla de volantes para a próxima temporada. Fernando Bob, ex-Ponte Preta, e Fabinho, que atuou este ano pelo Figueirense. O Internacional é um grande clube, dispensa comentários. Eu creio que chego preparado para que eu possa ajudar o Internacional, juntamente com os meus companheiros, a buscar os objetivos de 2016. Eu terminei o ano na Ponte muito bem, né, cara? Então eu pretendo dar sequência aqui no Inter, dando o meu melhor, ajudando os companheiros e conquistando títulos, né, cara? A maior meta de cada jogador é sempre estar brigando por título e no Inter não é diferente. Todo ano entra muito forte da competição e a gente fica muito feliz de dar o nosso máximo para conseguir algo a mais ano que vem. Depois de 2 anos, Enderson Moreira está de volta ao comando do Goiás. E logo de cara o técnico desmentiu um possível atrito com Arley, ex-gestor de futebol do clube. Se vocês me perguntarem, você teve problema com o Arley? Eu vou falar com vocês que eu nunca tive problema. Se você falar assim, que problema é tirar um jogador da equipe e esse jogador ficar chateado com você,
Eu vou falar assim que eu tive com o Arley e com mais uma dezena de jogadores. Henderson também comentou sobre os trabalhos não tão bons por Grêmio, Santos, Atlético Paranaense e Fluminense. Acho que o Grêmio, nós tivemos ali uma participação muito boa na Libertadores, fizemos a segunda melhor campanha, saímos no mata-mata, onde perdemos um jogo fora e ganhamos em casa pelo mesmo placar e saímos nos pênaltis, para o time campeão. No Santos, nós passamos por um momento de transformação, o Santos praticamente tirou todos os atletas de ponta na passagem de 2014 para 2015. O Atlético Paranaense eu acho que não cabe nem falar, porque um treinador que fica tão pouco tempo, né, num clube não tem como nem aproveitar as indicações que foram feitas. No caso, eu indiquei alguns atletas que não pude aproveitar. E no Fluminense, por mais que tenha esse tipo de situação, tínhamos uma campanha muito boa no primeiro turno, com as dificuldades todas do clube, que perdeu um grande patrocinador. Acho que em função dessa ótima pontuação, o Fluminense não teve maiores problemas depois na reta final. Então eu não vejo como um trabalho péssimo, ruim. Então eu acho que dentro da média não foi maravilhoso porque não foi campeão. Mas não foi ruim também que trouxesse tantos danos aí a essas equipes. O Ederson Moreira, vou te contar uma coisa, hein? Esse aí, em um ano, passou por 4 clubes. Santos, Grêmio, né? Que eu estou aqui recordando, Atlético Paranaense, Fluminense. Quer dizer, é brincadeira o que o futebol brasileiro faz um treinador de futebol se humilhar, né? Passar por tantos clubes e ter que explicar o porquê que fracassou em tantos clubes assim. Ou foi ele que fracassou, ou os clubes que não prestam. Hoje o mar colaborou e os surfistas voltaram a cair na água na etapa de pipeline no Mundial. Pela terceira fase, a primeira bateria teve Gabriel Medina passando por cima do sul-africano George Smith, que se manteve vivo na briga pelo bicampeonato. Um pouco depois, o atual líder do ranking, Mick Fanning, enfrentou o havaiano Jamie O'Brien e, caso fosse eliminado, já garantiria o título para um surfista brasileiro. Mas ele não deu mole e também venceu a bateria. Quem está fora da disputa pelo título é Filipinho Toledo, que nos últimos minutos da bateria dele acabou derrotado pelo havaiano Mason Hu e foi eliminado da etapa de pipeline. Daqui a pouco é a vez de Adriano de Souza, o mineirinho, que também tem chances de ser campeão, entrar na água. Será que o Gabriel Medina vai ser bimundial? Meu Deus. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Bizarramente, tá? Queria dizer isso. Quem é que vai enfrentar o River Plate na final? Deu Guangzhou Evergrande, acreditem, tá? 66%. Ou seja, Barcelona, não. O pessoal gostou da zebra. Tem alguns sacaninhas que estão votando. Não é possível que alguém em sã consciência acredite que o time do Filipão vai passar pelo Barcelona. Eu só vou repetir o velho ditado espanhol. Chá e governo, eu sou contra. Tchau, gente. Amanhã, 6 horas, estamos de volta e o Celso agora no Jornal. É isso aí. Até já.